Olá, nós estamos na aula de número 24 e o assunto hoje é bem simples, pronome pessoal oblíquo tônico. Lembrando que o assunto de hoje é uma continuidade do nosso estudo de morfologia, dentro da classe de palavra dos pronomes. Para que nós entremos no assunto específico de hoje, vamos relembrar essa tabelinha que foi apresentada a você na aula de número 19, a tabela dos pronomes pessoais. Então, nós temos aqui uma primeira coluna, que é a dos pronomes pessoais retos, pronomes esses que vão assumir papel de sujeito dentro da oração, fazendo oposição ao pessoal oblíquo, que terá outras funções na oração, sem ser a de sujeito. Na aula de número 22, nós demos ênfase ao pronome pessoal oblíquo átono, vendo que a maioria das vezes, na maioria das vezes em que ele é empregado, ele vai assumir o papel de complemento verbal. Hoje, o nosso assunto, o nosso foco está aqui, no pronome pessoal oblíquo tônico. Lá no início de pronome pessoal, quando eu fiz a oposição entre reto e oblíquo, cheguei a mencionar brevemente uma diferença entre o átono e o tônico. O átono ele é pronunciado mais fracamente dentro de uma oração, enquanto que o tônico ele tem uma entonação mais forte. Mas a diferença principal não é essa. A diferença principal é que todas as vezes em que eu uso um átono, ele não vem precedido de preposição. Agora, para o uso de um oblíquo tônico, é obrigatório o uso de uma preposição. Então, todas as vezes que qualquer um desses pronomes aqui for utilizado, será necessário que tenha antes uma preposição. Vamos ver algumas situações aqui. Eu tenho essa primeira oração. Meu amigo olhou diretamente para mim. Nós temos aqui o uso de um oblíquo tônico. Para que esse oblíquo tônico tenha sido empregado, foi necessário que antes dele tivesse aqui uma preposição. Se eu não ponho essa preposição, não tem como eu usar este mim que aparece aqui. Nesta outra oração, ele falava sobre ti. Para usar este pronome oblíquo tônico aqui, ti, foi necessário colocar antes a preposição sobre na oração. E um último exemplo aqui, pensou em algo para si apenas. Para usarmos esse si, que é um oblíquo tônico, há que se usar antes a preposição. Poderia ser uma outra preposição qualquer, tá? De si, a si, sobre si, ou qualquer um desses outros oblíquos tônicos aqui. Mas é necessário sempre que tenha uma preposição. Estes pronomes oblíquos tônicos aqui, comigo, contigo, consigo, conosco e convosco, não é que eles são exceção à regra, mas é que este com que aparece aqui, ele já é como se fosse a preposição embutida com o oblíquo. O que é um comigo? É como se fosse com mim. Então, esse com mim junto vai formar o comigo. Então, são estes pronomes oblíquos aqui que eu não vou utilizar uma preposição antes, mas eu volto a dizer, não é que eles são exceção, é que este com já é a preposição que está ali. Assim como o contigo é um conti, um consigo é um consi, um conosco é um com nós e um convosco é o com vós. Presta atenção aqui numa coisa. Você não vai usar com mim, com ti, com si, com vós, mas o com nós é possível usar sim. Vamos tratar isso como se fosse uma exceção? Pode até ser. Vamos ver aqui. Em que momento que eu uso um conosco e um com nós? Se eu tenho esta oração aqui, a professora está contando, pontinhos, para o projeto. Quem conta, conta com alguém. Então, nós já vimos ali que tem a necessidade da preposição com. Agora, eu vou dizer que a professora está contando conosco para o projeto ou com nós para o projeto.
O certo é conosco. Com nós, só que junto conosco. Agora, se eu acrescento a palavra duas aqui, indicando quantas pessoas são esse nós que está ali. Aí observa que não vai dar certo eu dizer que a professora está contando conosco duas. Então, neste caso, eu vou usar um com nós duas. Eu posso usar o com nós toda vez que depois vier uma palavra que esteja se referindo ao nós para enfatizar ou para delimitar quantas são. Mostrar. Por exemplo, com nós duas, com nós cinco, com nós todos ou para enfatizar, com nós mesmos, com nós próprios. Não tem essa palavra enfática ou de determinação, vai usar um conosco. Agora, vamos ver aqui a diferença do me e do mim. Se eu tenho a seguinte oração, a atendente entregou a senha, e eu quiser inserir nesta oração o me, eu preciso fazer algo mais? Não, é só colocar o me. A atendente me entregou a senha. Lembrando aqui, olha, que eu coloquei o pronome oblíquo antes do verbo, é um oblíquo átono. Lembra da dica? Toda vez que estivermos escrevendo, se ele não estiver iniciando a oração, coloca o oblíquo átono antes do verbo. Agora, e se eu quiser usar o mim? Basta eu só colocar o mim na oração? A atendente mim entregou? Não existe. A atendente entregou o mim? Não. Se eu quiser usar o mim, obrigatoriamente eu tenho que colocar junto dele uma preposição. Então, a atendente entregou para mim a senha. Isso é muito simples, nós fazemos praticamente de forma automática. Praticamente não, arrisco a dizer que nós fazemos de forma automática ao colocar um oblíquo tônico junto de uma preposição. Agora, um detalhe, os pronomes pessoais retos, que eu venho falando com você, que ele vai assumir papel de sujeito, às vezes, ele pode fazer o papel de pronome pessoal oblíquo. Agora, para que um pessoal reto faça o papel de um pessoal oblíquo, quer dizer, esteja em outras funções na oração que não a de sujeito, é necessário que se tenha uma preposição. Então, um pronome pessoal reto só pode assumir papel, já que eu preciso de ter antes dele uma preposição, um papel de pronome pessoal oblíquo tônico. Vamos relembrar aí os pronomes pessoais retos, aquele lá da primeira coluna da tabelinha. Eu, tu, ele e ela, que são os pronomes do singular, nós, vós, eles, elas, que são os pronomes do plural. Todos estes pronomes aí podem se tornar oblíquos, tônicos? Não. O eu e o tu são os únicos pronomes pessoais retos de uso exclusivo na função de sujeito. Ou seja, esses pronomes retos não se transformam em oblíquos. Por isso que eu não posso dizer, por exemplo, ele fez isso igual eu. Não, tem que ser, nem que tenha a preposição a, igual a eu. Não, tem que ser igual a mim. Agora, estes outros pronomes aqui, ele, ela, nós, vós, eles, elas, eles são pronomes retos, mas às vezes eles podem ser utilizados numa oração no lugar de um oblíquo, ou seja, sem ser na função de sujeito, mas é necessário que seja oblíquo tônico para que antes deles venha uma preposição. Por isso que o com nós lá foi possível utilizar, tá? Vamos ver alguns casos aqui. Meu pai trouxe uma grande notícia para nós. Está aqui o nós utilizado na função de um oblíquo. Observa que nós temos aqui o verbo trazer. Quem é que faz a ação de trazer? Meu pai. Então, meu pai é o sujeito. Logo, o nós ele está numa função que não é a de sujeito. Quem traz algo para alguém. O nós aqui está na função de objeto
indireto, objeto indireto necessita de preposição. Então, é possível usar o nós, porque antes dele tem a preposição para. Vamos ver um outro caso? Contarei com elas para a minha mudança. Quem é que vai fazer a ação de contar? Eu. Então, eu é o sujeito que não aparece na oração. O elas aqui, então, está numa função que não é a de sujeito. O verbo é contar. Quem conta, conta com alguém. Objeto indireto também. Então, o elas está aqui na função de objeto indireto, na função desempenhada por um oblíquo, só que tônico, porque antes do elas vem uma preposição. Vou com ele para a escola. O verbo é vou, verbo ir. Quem vai sou eu, que não aparece, então o ele não está na função de sujeito, né? Logo, ele está aqui na função de um elemento que não é sujeito da oração. Quem vai, vai com alguém. Só que o verbo ir aqui é um verbo intransitivo. Quem vai, vai. O com ele, neste caso aqui, assume a função de adjunto adverbial. Mas essas funções sintáticas, que não é de objeto indireto e direto, que foi um assunto que eu revi com você na aula 22, essas outras funções agora, elas não são fundamentais. Tá? Basta você saber que um reto está na função de sujeito e se ele não for sujeito, ele pode assumir uma função qualquer, mas antes dele tem que vir um objeto direto. Numa frase, por exemplo, vi ele na praça. Esse ele está errado, porque ele não está na função de sujeito, mas não tem também antes dele uma preposição. Agora, se eu disser, passeei com ele na praça, aí é possível, porque você tem a preposição com antes, ok? Então, o pronome pessoal oblíquo tônico, para ser utilizado, ele tem que ter antes dele uma preposição e alguns pronomes retos, à exceção do eu e o do tu, podem ser utilizados como oblíquos, só que tônicos, ou seja, antes deles também tem que vir uma preposição. Ficamos por aqui.